Amigos, como todos vocês sabem, na noite passada, nossas Forças Armadas Indianas criaram uma nova história, demonstrando sua incrível bravura e coragem. Amigos, o exército da Índia agiu com precisão, vigilância e sensibilidade. Os objetivos que estabelecemos foram destruídos, com precisão no tempo planejado. E nosso exército também demonstrou sensibilidade, ao garantir que nenhuma área civil ou população civil fosse afetada. Amigos, namastê. O que a Índia está fazendo ao atacar o terrorismo é a ahimsa, é não violência. Por incrível que pareça, a ahimsa, a não violência, comporta a legítima defesa, como vemos nas histórias, nos épicos indianos, no Ramayana, no próprio Mahabharata, a Batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, da qual Krishna participou como guia dos Pandavas, foi legítima defesa. O yoga é a favor da não violência em pensamentos, palavras e atos, mas existe a exceção para a legítima defesa, como o próprio termo afirma, é uma defesa legítima. Se o terrorismo não for, se o terrorismo não for combatido no mundo, ele acabará com as nações. Se Israel, por exemplo, não se defender do Hamas, do terrorismo que ocorre lá, assim como a Índia, se não se defender do terrorismo que ocorre na própria Índia, na Caxemira, na região da Caxemira, e não é a primeira vez que a Índia é atacada, se a Índia não tivesse condições bélicas de se defender, Paquistão e China já teriam dizimado, invadido a Índia, talvez até acabado com a Índia. Mahatma Gandhi, o grande pacifista, ele era a favor da legítima defesa. Gandhi foi a favor da legítima defesa. Paramahansa Yogananda, em seus escritos, citando Gandhi, diz que Mahatma Gandhi afirmou certa vez que se alguém lhe ataca e você tem condições de se defender, mas não faz e foge alegando ahimsa, não violência, você não passa de um covarde. Palavras de Gandhi. Krishna ensinou a Arjuna: você é um kshatriya, um guerreiro. Se você não lutar, se você desistir da luta, você perderá toda a fama de guerreiro, de kshatriya. Então lute, não com ódio no coração, não com ódio contra o inimigo, mas pelo Dharma de guerreiro. Swami Vivekananda, na obra Raja Yoga, eu tenho essa obra aqui antiga, ela está comigo já há bastante tempo. Raja Yoga, o caminho real de Swami Vivekananda. Inclusive, ele fala a respeito de Muhammad, vulgo Maomé, fundador do Islã. Ele fala que certos indivíduos não preparados psicologicamente, quando alcançam estado de superconsciência e não têm uma preparação mental e espiritual, têm seus cérebros prejudicados. E ele afirma que Mohammed, Maomé, trouxe coisas autênticas, verdadeiras para o Alcorão, assim como belicosidade. Por isso o Islã é tão belicoso. Claro que existe por trás também dos movimentos terroristas a Rússia. Nossa Senhora, em 1917, em sua aparição aos pastorinhos em Portugal, em Fátima, Portugal, afirmou: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, afirmou que as aparições de Nossa Senhora lá em Fátima foram autênticas, foram verdadeiras, e a Rússia de fato espalhou seus erros pelo mundo. Tanto Sri Aurobindo quanto Paramahansa Yogananda falaram a respeito do bolchevismo, que é o comunismo russo. Yogananda disse: mantenham as nações espiritualmente fortes para que o comunismo ímpio não se espalhe. No entanto, o comunismo se espalhou. A profecia de Nossa Senhora em Fátima se cumpriu. A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Tudo que vemos hoje, nos dias atuais, tem a Rússia por trás. Inclusive, esses grupos terroristas muçulmanos, tanto lá em Israel quanto na Índia, no Paquistão.
E o professor Alexandre Beley, gosto muito das análises geopolíticas dele. Ele tem um vídeo dele aqui, também gostaria de mostrar para vocês, em que ele levanta essa suspeita de que o ataque terrorista do Paquistão à Índia pode ser que tenha a ver pelo fato da Índia estar se unindo aos Estados Unidos. Mas antes de mostrar o vídeo do professor Pillay, eu gostaria de ler para vocês o que Vivekananda escreveu sobre Maomé, né, Muhammad. Vivekananda escreveu no livro Raja Yoga, editora Vedanta. Ele escreveu na página 93. O yogi afirma que há grande perigo em se tropeçar com esse estado. Ele se refere ao estado superconsciente, quando não há uma preparação interna. E Paramahansa Yogananda, aí ele afirma a importância do guru, de termos um guru, um ser iluminado, que o iluminado, o guru, ele nos auxilia em nosso despertar. Se você tem um guru autêntico, você não precisa se preocupar com isso. Mas aquele que não tem um guru, que não tem um preparo, um conhecimento a respeito do mundo espiritual, não é que se autodenomina guru, sem um guru autêntico, ele corre o perigo de um desvio de caráter, de um problema psicológico, como Vivekananda afirma aqui. Então ele diz, página 93. O yogi afirma que há grande perigo em se tropeçar com esse estado de superconsciência. Na maioria dos casos, existe o perigo de desarranjar-se o cérebro, e, como regra, constata-se que todos aqueles, por maiores que fossem, que tropeçaram com esse estado superconsciente sem entendê-lo, andaram às cegas e, em geral, ao lado do seu conhecimento, tiveram algumas superstições esquisitas. Vejam que interessante. Por maior que fossem, ao tropeçarem, ou seja, uma espécie de acidente, de alcançar um estado de consciência muito elevado e não estar preparado para isto, ou de não ter um guru, um mestre autêntico, iluminado, que o auxilie na compreensão do mundo espiritual. Então, eles têm seus cérebros desarranjados. É uma espécie de esquizofrenia, se tornam esquizofrênicos. Ao lado do seu conhecimento, tiveram algumas superstições esquisitas, eram presas de alucinações. Maomé, né, Mohammed, vulgo Maomé, afirmava que o anjo Gabriel viera a ele numa caverna e o levara no cavalo celeste Haraka para visitar os céus. Contudo, Maomé falou verdades maravilhosas. Se lerdes o Corão, encontrareis as mais admiráveis verdades de permeio com superstições. Aliás, o Alcorão, logo na primeira página, fala a respeito dos infiéis. Quem são os infiéis para Muhammad? Todo aquele que não aceita o Alcorão, que não compactua com a crença do Islã. Todo aquele que é fora do Islã é considerado infiel. Então, começa por aí o fanatismo. E Muhammad e Vivekananda continua. Se lerdes o Corão, encontrareis as mais admiráveis verdades de permeio com superstições. Como explicá-lo? O homem estava sem dúvida, o homem quer dizer Mohammed, né, Maomé, o homem estava sem dúvida inspirado, mas tropeçara, por assim dizer, nessa inspiração. Não era um yogi treinado e não sabia por que agia assim. Pensai no bem que Maomé fez ao mundo e pensai também no grande mal que o seu fanatismo desencadeou. Pensai nos milhões massacrados por causa de seus ensinamentos, mães separadas de seus filhos, crianças tornadas órfãs, países inteiros destruídos, milhões e milhões de pessoas mortas. Queridos, isso aqui é Swami Vivekananda, não é o Alexandre Campelo, é Swami Vivekananda falando a respeito de Muhammad, Maomé, fundador do Islã. Vamos aqui agora
ao vídeo do professor Belay. Muita gente está comentando que a Índia se assemelha muito a Israel no que concerne aos inimigos muito próximos. Muita gente diz que a Índia, nesse momento, está cercada por inimigos. E esses inimigos estão mais ferozes desde que Donald Trump acenou com a possibilidade de tornar a Índia grande também. Inclusive, as profecias de Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda de que a Índia se tornará o farol novamente para o mundo. A Índia será grande novamente. E essa união da Índia com os Estados Unidos é odiosa por parte da Rússia, por parte dos muçulmanos iludidos pela KGB russa, que está por trás disso tudo, como Nossa Senhora afirmou. A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. E aí, claro, outros analistas consideram que a China não está nada satisfeita com isso. Aliás, essa semana eu mesmo anunciei aqui, dei essa notícia. A Rússia e a China. A Rússia ele falou claramente que é o bolchevismo, o comunismo russo, que hoje aqui na América Latina é o bolivarianismo. O comunismo, em verdade, não tem nada de bom. Karl Marx, fundador do socialismo, comunismo, marxismo e outros ismos, né, que tudo, na verdade, é farinha do mesmo saco, foi um satanista declarado. Ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Ora, quem jura vingança contra Deus não pode trazer nada de bom para a sociedade, a não ser a inversão dos valores. E quando invertemos os valores, no caso do cristianismo e do yoga, os yamas e niyamas, a sociedade se transforma em uma pedra de rolamento, rolando despenhadeiro abaixo. Que a Apple estaria transferindo a sua produção de iPhones para os Estados Unidos, para a Índia, feitos na Índia, seriam feitos na Índia. Então, tudo que é made in China se tornará made in India, feito na Índia. E para a China isso é terrível. A China comunista, a China que na época de Mao Tse-tung matou milhões de chineses em nome do partido, em nome da ideologia marxista, milhões de chineses. Entre todos os ditadores genocidas do comunismo, Mao Tse-tung foi o maior, foi quem mais matou, segundo o livro negro do comunismo. Então, isso para a China é terrível. A China sempre plagiando tecnologia dos outros, a Índia não. A Índia criou sua própria tecnologia. Na época de Mahatma Gandhi, até os dias atuais, a Índia se fechou, criou seu próprio campo tecnológico em todos os sentidos. Inclusive, indianos são exportados para o Vale do Silício. Por quê? Porque eles têm uma capacidade intelectual, matemática e voltada para a informação, para a informática gigantesca. Os indianos. A Índia tem uma capacidade extraordinária e a China teme isso. A China teme perder mercado tomado pela Índia, cumprindo a profecia de Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. E isso, claro, gera assim muito constrangimento na área econômica e comercial. É claro que isso não tem nada a ver com o conflito, mas nesse momento muita gente lembra que é estranho a Índia sofrer ataques terroristas justamente quando está para dar um salto em relação à sua economia, por ter bons laços com os Estados Unidos. Bem, isso fica em stand-by por enquanto, porque não pode ser relacionado ao conflito. Mas quem fez uma boa análise a esse respeito foi o Front Page Magazine, Daniel Greenfield. Ele escreveu um texto hoje dizendo o seguinte: Essa é a união, muito provavelmente, desses dois avatares que estão atrás de mim aqui, na imagem atrás, Krishna e Cristo. Krishna representando a Índia, Cristo representando os Estados Unidos, o Ocidente. Como Yogananda costumava dizer, os grandes seres, os grandes santos, os grandes avatares não nos abandonaram. Eles estão conosco. Eles estão conosco, trabalhando silenciosamente. A união entre Oriente e Ocidente, Índia e Estados Unidos pode ser
o trabalho deles para finalmente alcançarmos a libertação contra o mal, que é representado hoje no mundo pelo comunismo. E todos os ismos, as serpentezinhas malignas, né, criadas por esse sistema, incluindo nazismo, fascismo, que foram pontas de lança do comunismo. Stalin bancava nazismo e fascismo. Hoje, um brasileiro chamar outro brasileiro de fascista, de nazista, não sabe o que está dizendo, não conhece história, porque durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira, né, o Exército Brasileiro foi para a guerra e ajudou os aliados a combaterem, a derrotarem o nazismo e o fascismo de Hitler e de Mussolini. Então, é uma infâmia, é uma difamação e verdadeira prova de ignorância a respeito da história, quando alguém chama um brasileiro de fascista ou nazista. E outra coisa, sabendo que tais movimentos vêm do comunismo, foram bancados por Stalin, o maior ditador comunista russo do século XX. A Índia, isso em favor da Índia, claro. A Índia sofreu repetidos e horríveis ataques terroristas islâmicos patrocinados pelo Paquistão antes de revidar. Apesar do que se vê na mídia e se ouve dos políticos, os ataques da Índia ao Paquistão foram leves e discretos, diz o autor da matéria. Mas você não saberia disso pela repetição da forma como a mídia cobre Índia e Israel. Ele faz aqui então uma primeira relação. Se Israel responde a um ataque terrorista, a mídia internacional acusa Israel por atos até mesmo de genocídio. Esta relação também é feita pela mídia quando a Índia responde a ataques sofridos pelo Paquistão, principalmente. Essa é a relação mais próxima. Então, queridos, tenhamos consciência do que está acontecendo no mundo. Ajude também este canal, a Rede Yoga Book. Nós sofremos shadow ban. Os nossos vídeos não têm o alcance que deveriam ter. Então, precisamos de você. Como? Curtindo, comentando. Quando você comenta e quando você compartilha os nossos vídeos, você está ajudando o canal. Observe as visualizações do nosso canal. É triste, é lamentável que professores de yoga e praticantes de yoga no Brasil e no mundo estejam tão iludidos, achando que comunismo, esquerdismo é algo lindo, é algo maravilhoso, porque não estudaram a história do comunismo, do genocídio ao longo de todo o século XX, promovido da perversidade e do terror que o comunismo representa para o mundo. E acham que é uma coisa bonita. O yoga, assim como o cristianismo, o mesmo o budismo, qualquer tradição autêntica, religiosa, nada tem a ver com o comunismo. Comunismo não é igualdade, democracia, não. A história já demonstrou que não é. Karl Marx foi um satanista. O comunismo só destrói e leva à miséria. Não existe uma nação comunista, socialista no mundo que seja exemplo para quem quer que seja. O comunismo é um sistema satânico, destruidor de nações, devorador de povos, da história, que inverte valores éticos, morais, espirituais. O comunismo é a serpente do mal no tempo atual, na Dwapara Yuga ascendente na qual vivemos, como afirmou Paramahansa Yogananda. Então, peço, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer novamente, porque este é, em verdade, a Rede Yoga Book é o único canal de yoga que tem a coragem de falar o que fala, de trazer tais informações e conhecimento a respeito do verdadeiro yoga tão desvirtuado como o professor Hermógenes, que saudoso professor Hermógenes escreveu certa vez na introdução de um dos livros da Laura Parker, que temia que o yoga no Brasil se transformasse em boga, submissão às trevas, quando os yamas e niyamas, que são os valores éticos, morais do yoga, são invertidos, nós não temos mais yoga, mas boga, submissão às trevas. Um abraço fraterno, namastê, gratidão.